E o Internacional contratou um atacante de 19 anos do Goiás, Raikkonen. Sim, com esse nome, o Internacional contratou esse atleta inicialmente para a equipe sub-20. Quero te falar um pouco mais sobre esse atleta ao longo desse vídeo. Mas não só isso, quero te falar também sobre a contratação do Irala, negociação que não avançou, e quero te explicar o motivo. Que havia um grupo de investidores que traria este jogador para o Internacional, mas a negociação acabou não evoluindo por causa desses investidores. Quero te contar ao longo desse vídeo e quero te falar também um pouco mais sobre o caso Vitor Gabriel, que precisa ser comprado pela Internacional. Ele tem contrato até o fim da temporada, pertence ao Sport Recife. Quero te trazer aqui mais informações sobre o seu passe fixado e sobre se o Inter já está buscando uma compra junto à equipe pernambucana. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem a melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui conversando com vocês exatamente sobre a situação do Erian Irala, jogador que acabou não sendo contratado junto ao São Lourenço. Foi uma novela que durou algumas semanas, um nome que realmente interessava ao Internacional e que não custaria R$1 aos cofres colorados, porque ele chegaria de investidores. Deixa eu te explicar essa situação. E essa situação, inclusive, foi confirmada pela direção do Internacional. Basicamente, havia um grupo de investidores cujo o dono é o time do Brighton na Inglaterra, né, os donos do Brighton, que é um time da primeira divisão do Campeonato Inglês, um time que tem o João Pedro, que era atacante, que era do Fluminense, né, um time que inclusive disputa a vaga para ir para a Champions League. Eles gostariam de levar este jogador ao Inter por uma temporada e após isso ele seria levado ao Brighton. Então, no sentido bem literal da palavra, o Inter seria uma barriga de aluguel. O Inter ficaria com o Irala por uma temporada e depois ele iria para a equipe do Brighton, mas o Inter também teria uma taxa de vitrine nessa negociação e o Inter não gastaria nenhum real para ter esse atleta junto à compra com o São Lourenço. Estava muito engatilhado para isso acontecer, só que daí dois motivos fizeram essa negociação acabar não andando. A primeira é que o São Lourenço aumentou a pedida e pediu 8 milhões de dólares para vender esse jogador. E aí a segunda questão é do próprio grupo de investidores, que acabou dando para trás nesse negócio. Primeiro, pelos valores que começaram a ser ofertados pelo São Lourenço, que foi na casa dos 8 milhões. E o segundo valor, e o segundo fator, na verdade, é que esse grupo de investidores entendeu não ser uma decisão correta nesse momento, e aí definiu que na metade do ano ele pode ir direto para a equipe do Brighton, diretamente para o Campeonato Inglês, sem ter que ter, sei lá, um estágio, né, uma passagem pelo Internacional, pelo um campeonato brasileiro que tem uma competitividade um pouco maior, e por isso esse grupo de investidores vai levar ele direto para a Inglaterra em vez de colocar o jogador aqui no Internacional. E esse foi o principal fator que fez o Irala não ser jogador do Inter. Ou seja, o Inter não ia gastar nenhum real com essa contratação. Apesar de ser uma contratação que a gente poderia colocar como uma das mais caras do Internacional, não teria um gasto do Inter, porque ela seria feita por um grupo de empresários. Outra questão que eu quero agora te explicar é sobre a questão do Vitor Gabriel, jogador que está se destacando muito no Inter, é o melhor zagueiro desse Campeonato Gaúcho em termos de nota, mas é um jogador que ainda não pertence ao Internacional. O Inter precisa comprar ainda ele em definitivo no final deste ano, e ele tem um passe fixado junto à equipe do Sport. Esse passe fixado é de 12 milhões de reais, a gente está falando de quase 2 milhões de dólares para comprar este jogador. No começo do ano, o passe fixado era de 500 mil dólares, caso o Inter já quisesse comprar. Só que ainda não tinha uma amostragem do Vitor Gabriel, principalmente no profissional. Então não se tinha um consenso que realmente o Inter deveria gastar 500 mil dólares para comprar este jogador. O que o Inter fez? O Inter renovou o empréstimo dele por mais uma temporada, inclusive ofereceu o Johan para o Sport Recife nesse empréstimo por um ano, como, entre aspas, uma troca que seria feita por empréstimos,
Só que o passe fixado do Vitor Gabriel acabou subindo, né? Subiu 1,5 milhão, quase, né? A gente foi de 500 mil dólares, que a gente está falando de 13 milhões de reais, para 12, né? Subiu 4 vezes de valor. Mas hoje é muito mais convicto tu pagar 12 milhões de reais pelo Vitor Gabriel, que tu entende que já é um zagueiro que está muito bem firmado, do que às vezes tu pagar 3 milhões de reais num zagueiro que tu nunca viu na vida, que jogou somente na base e foi por 6 meses, porque ele chega na metade do ano passado. Então é um jogador que tinha muito pouca amostragem. Então hoje comprar o Vitor Gabriel é muito mais barato. Uma outra situação que tu pode falar, bom, o Inter tem que comprar ele de uma vez, senão não vai chegar um outro clube interessado. O Inter tem a preferência da compra também. Então, mesmo que algum clube chegue com 12 milhões, se o Inter oferecer os mesmos 12, o Inter tem a preferência por comprar esse atleta. Então o Inter está bem seguro também quanto a essa situação do Vitor Gabriel. Outra situação que eu quero te falar agora é sobre uma contratação que o Inter fez inicialmente para as categorias de base, mas que possivelmente depois pode chegar para os profissionais, que é a situação de um atacante que o Inter contratou junto à equipe do Goiás, que é o Raikkonen. Não é o corredor de corrida, aquele piloto que era da Ferrari. Raikkonen é um jogador de 16 anos, atacante da equipe do Goiás, e ele chega por uma temporada ao Internacional por empréstimo, também com passe fixado. O contrato, inclusive, deve ter uma opção de compra até janeiro de 2026, até janeiro da próxima temporada. Ele inicialmente chega para a equipe sub-17, mas pela idade pode tranquilamente também jogar na equipe sub-20. Pelo nome tu já entende como é que as características, né? Ele é chamado de Raikkonen não só por causa do nome dele, mas também porque é um jogador de muita velocidade, muito drible e que deu muito certo lá em Goiás e agora tem essa oportunidade de vir ao Internacional, inicialmente por esse empréstimo. Tem um passe fixado que é um valor que não é tão alto, e aí o Inter consegue comprar parte dos direitos econômicos, a outra parte ainda fica para o Goiás, pensando principalmente numa venda futura. Mas é mais um reforço que o Inter faz também para as categorias de base. O Inter que agora vai começar num período de contratações para a base, período agora que foi pós-copinha. A base estava de férias durante esse mês de fevereiro, porque tinha acontecido a copinha, tinha acontecido também alguns campeonatos sub-15, sub-17. Vai voltar agora em março, Campeonato Brasileiro, né, todos os principais torneios. E por isso o Inter já está se reforçando bastante, trazendo jogadores novos para o Sub-17, Sub-20, até porque houveram muitas baixas, né? O Roger Machado chamou 7 jogadores do 20 para o profissional, o Jacob, o Iago Noal, o Marlon, o Pablo, né? O próprio Vitor Gabriel, jogadores que tu já está vendo, e por isso o Inter está tendo que reforçar também muito a equipe 20. Fora que também está tendo uma limpa muito forte no time Sub-20, ele que não conseguiu classificar nem na primeira fase da Copa São Paulo, e por isso vai também haver ali uma nova reconstrução dentro da base. Houve também troca de gerente de transição, o Jorge Andrade saiu do Internacional, então todos esses fatores fazem agora o Inter ter uma janela bem forte que se abriu para novas contratações dentro da própria base. Já trouxe jogador da BC, enfim, várias contratações estão sendo realizadas, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, inscreva no canal, ativa as notificações, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!